irmãs? Amém? Aqueles que podem, por favor, abram comigo texto de Mateus, Evangelho de Mateus 19, dos versículos 16 a 22. Mateus 19, 16 a 22. Mateus 19, dos versículos 16 a 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, no último versículo: Se queres ser perfeito, vá, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Amém e amém. Senhor Jesus, com a sua graça e com a sua misericórdia pedimos, fala conosco. Alimenta a mim e alimenta ao teu povo. Que em nome de Cristo Jesus, esse sermão, o Senhor não venha olhar para o nosso imerecimento, muito pelo contrário. Ministra a tua graça sobre nossas vidas e permita com que eu e cada um irmão e irmã que aqui entrou e que aqui está, possa ser impactado através da sua presença. Assim nós oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deixo aqui meu agradecimento ao irmão Afonso, que preveu que eu iria pregar e que se preparou para me ajudar no fundo musical, e também ao irmão Pedro, que prontamente me ajudou com os versículos, bem como com a gravação. Queridos, último sermão. Por que a força do hábito, né? Semana passada eu não preguei. No último sermão que eu ministrei aos irmãos, eu havia dito que eu estava construindo um pensamento, que eu estava diante de um bloco de pregação que culminaria com a mensagem de hoje. Um bloco de 3 pregações que eu intitulei como a motivação primária. No primeiro sermão, isso já foi há 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu falei com os irmãos sobre o porquê de nós estarmos aqui. Qual é a motivação que nos traz à casa de Deus? No penúltimo sermão, o último que eu preguei até então, eu falei sobre amar a Deus acima de todas as coisas, o que de fato significa amar ao Senhor acima de tudo. E hoje, terminando então o bloco, a série de pregações, sendo essa a terceira e última, eu quero falar um pouquinho sobre amar ao próximo como a nós mesmos. E assim eu quero então terminar falando sobre como isso deve ser a nossa motivação, a real motivação que devemos ter ao estar aqui dentro, na casa do Senhor. Confesso que de mim mesmo eu não tinha inspiração para isso, e na verdade eu nunca quis falar sobre essas 3 mensagens. A minha inspiração veio da Luciane, em uma conversa que eu estava tendo com ela há um tempo atrás. Eu me vi inspirado, através da conversa que tive, a falar sobre isso com os irmãos. Então já sabe, né? Se sair ruim, vocês culpem a Luciane. Eu não tenho nada a ver com o fracasso da mensagem. Brincadeiras à parte, irmãos e irmãs, vamos falar um pouquinho sobre amar ao próximo como a nós mesmos. Em algumas passagens, e eu estou me referindo ao Evangelho de Lucas, quando nós lemos essa mesma passagem que lemos em Mateus 19, a narrativa de Lucas vai começar dizendo que Jesus estava diante de uma grande multidão e ele foi interrompido por um jovem que chega até ele perguntando sobre o que deveria ser feito para ter a vida eterna, para ganhar a vida eterna, como se isso fosse possível através de algum esforço humano. E muitas das vezes essa passagem bíblica, ela é usada para falarmos sobre riquezas, sobre dinheiro, sobre a posse de bens. E muitas das vezes nós, ao falarmos e olharmos para esse texto, para falarmos sobre riqueza, nós cometemos um erro grave.
Porque Jesus, em momento algum, nessa passagem, está falando sobre dinheiro. Mas seminarista, não, meu irmão e minha irmã. Jesus não está falando sobre dinheiro. E através da mensagem, então, eu quero te mostrar que, acima de tudo, Jesus estava falando sobre amar ao próximo como a nós mesmos. Nessa noite, eu não tenho a pretensão de me estender muito e nem mesmo de ficar rodeando pela Bíblia Sagrada, como muitas das vezes eu costumo, não. Essa é uma pregação tanto quanto incomum para mim. E eu quero me despedir assim, numa pregação diferente. Sabe, irmãos e irmãs, quando nós falamos sobre amar ao próximo como a nós mesmos, nós muitas das vezes queremos simplificar o amor ao próximo. E por vezes falamos, é muito simples, basta eu não fazer ao próximo aquilo que eu não gostaria que ele fizesse a mim. E sim, isso está correto, mas é muito pouco. É muito simplório dizer que amar ao próximo é simplesmente não fazer o mal que você não gostaria que fosse feito a ti. Não, isso não é suficiente. E para nós entendermos então o que é necessário fazer para amar ao próximo, nós precisamos nos questionar sobre qual é a vida que vale a pena ser vivida. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? E é por isso que eu quero dizer que todo esse bloco de pregação tem a ver com uma única coisa: a motivação primária. O que move a vida, o que move eu e você. Por um bom período, a filosofia grega, que começou no 4º século antes de Jesus, por meio de Aristóteles, Platão, Sócrates, ela foi desenvolvida através de um pensamento muito egoísta. Tamanho é o egoísmo da filosofia grega que nos dias de hoje nós ainda somos influenciados por ela, porque crescemos aprendendo que uma vida boa, que vale a pena ser vivida, é uma vida de sucesso. Crescemos ouvindo dos nossos pais e das nossas mães que nós precisamos nos esforçar na escola, sermos bons alunos, para conseguirmos entrar numa boa faculdade e termos uma carreira profissional promissora. Eu, pelo menos, cresci ouvindo isso dos meus pais e tenho certeza que muitos de vocês também. É normal, é o natural da vida. Crescemos ouvindo, precisamos ter uma vida de sucesso. E por vezes o mundo nos ensina que para que isso aconteça, nós precisamos pisar nas pessoas. Conseguir o sucesso não é algo fácil e certamente não vem do dia para a noite. Essa é a filosofia grega. Uma vida pautada no egoísmo e, acima de tudo, no benefício próprio, na satisfação própria. E por 400 anos, desde que surgiu a filosofia no 4º século, até que Jesus Cristo surge, esse foi o pensamento que vigorava. Um pensamento egoísta e voltado para o próprio umbigo, para a própria realidade. Até que surge um certo homem chamado Jesus, e ele revoluciona a forma de enxergar a vida e do que deve ser considerado uma vida que vale a pena ser vivida. Quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, nós vemos que Jesus não se importou com uma carreira profissional promissora. Jesus não se importou, meu irmão e minha irmã, em ajuntar riquezas. E eu não estou aqui condenando o dinheiro, muito pelo contrário. Mas quando nós paramos para perceber a vida que Jesus Cristo levou, nós vemos que o mesmo nos ensinou que a vida que vale a pena ser vivida é uma vida dedicada inteiramente ao próximo. Afinal de contas, por que falta que Jesus Cristo morreu? Se não por mim e por você. Por que Jesus aceitou passar por toda a humilhação, se não por mim e por você? E quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós muitas das vezes pensamos que isso é algo exclusivo a Cristo. Mas o próprio Cristo disse no Evangelho de Mateus: aquele que quer vir após mim, tome a cruz e me siga. E o que foi então que os discípulos, a quem nós por vezes chamamos de apóstolos, o que eles fizeram? Abriram mão da carreira profissional. Porque muitas das vezes nós imaginamos que os discípulos eram pessoas pobres, mal resolvidas, que não tinham condição financeira, e isso é um erro grave. A Bíblia vai nos ensinar que quando Jesus foi chamar Pedro e Tiago, eles estavam consertando as redes. E por quê? Eles eram pescadores, e essa era uma atividade muito comum na época.
Tiago e João estavam também fazendo a mesma coisa. E a Bíblia vai nos dizer então que Tiago e João estavam até mesmo com servos. Ou seja, Tiago e João eram pessoas bem-sucedidas. Tinham ao seu serviço outras pessoas. Mateus era um publicano, cobrador de impostos. Era uma pessoa certamente muito bem resolvida financeiramente. Tinha dinheiro, tinha recursos. E pasme você, meu irmão e minha irmã, o próprio Judas Iscariotes, vocês acham que ele era um excelente administrador financeiro por quê? Porque ele detinha conhecimento, trabalhava como tal e certamente era um homem bem resolvido. O que eu estou querendo dizer é que Jesus Cristo não chamou qualquer pessoa para o seguir. Ele chamou pessoas que tinham o que perder, tinham do que abrir mão. Por vezes nós imaginamos que os discípulos foi muito fácil para eles seguir a Jesus, porque afinal de contas eles não tinham nada. Isso não é verdade. Os discípulos abriram mão da sua vida para seguir a Jesus, abriram mão da sua carreira profissional por Jesus, abriram mão das suas famílias por Jesus, abriram mão dos seus sonhos por Jesus. É por isso que o próprio Cristo nos ensina: aquele que quer vir após mim e põe a mão no arado, não pode de forma alguma olhar para trás. Porque se nós olharmos para trás, nós percebemos do que nós abrimos mão. Aquele que segue a Jesus não pode olhar para trás. E Cristo muitas das vezes convida eu e você para abrirmos mão da nossa própria ambição, dos nossos próprios sonhos, para seguir a Ele. E se de tudo que eu poderia deixar então para a igreja de um ensinamento que Cristo falou, o seu principal ensinamento é que a vida que vale a pena ser vivida é uma vida dedicada ao próximo. O discípulo que foi, o jovem que foi até Cristo questioná-lo sobre a vida eterna, recebeu de Jesus uma palavra que certamente ele não esperava. Jesus olha para aquele jovem que estava ansioso por merecer alguma coisa, por merecer a salvação, e fala: olha, você está correto em não matar, em não adulterar, em não furtar, em honrar o seu pai e a sua mãe. Mas o último versículo da palavra de Jesus Cristo, o último mandamento que Jesus fala que aquele jovem rico deveria seguir, era amar ao próximo como a si mesmo. E o discípulo disse que ele fazia isso, ele amava o próximo. Até que Jesus Cristo o indaga da seguinte forma: se você verdadeiramente ama o seu próximo, vende o que você tem e dá. E é por isso que muitas das vezes as pessoas querem trabalhar o texto de Mateus 19 como se Jesus Cristo estivesse ensinando alguma coisa acerca do dinheiro. Não, meu irmão, minha irmã, Jesus está ensinando que uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que de fato agrada a Deus, o Pai, é uma vida dedicada ao próximo e não a si mesmo, e não apenas ao próprio sucesso, porque era aquilo que aquele jovem tinha. Ele alcançou o sucesso, alcançou a fama, alcançou a riqueza, e a troco de quê? Levou uma vida inteira dedicada apenas a si mesmo. Jesus Cristo olha então para esse cenário de egoísmo e fala: olha, te falta uma coisa: se dedicar às pessoas. E é isso que por vezes, meu irmão e minha irmã, falta a mim e a você, como faltava ao jovem rico. É isso que por vezes falta a você, irmão e irmã, que nos acompanha de casa. Uma vida dedicada ao próximo. Quando nós paramos para nos questionar acerca da realidade da igreja hoje, e o bom de que eu estou indo embora é que eu posso falar, né? O pastor depois ele conserta. Eu estou indo embora, né? Então, brincadeira. É verdade, ó. Uma vida dedicada ao próximo, meu irmão e minha irmã, não é uma vida de divisão. E o que eu quero dizer com divisão? Nós somos uma igreja que tem experimentado um crescimento. Repare bem, pessoas estão vindo de fora, pessoas estão chegando, mas por vezes nós não abraçamos como devemos. Falamos, somos um povo do coração aquecido, né? Nos vangloriamos daquela experiência maravilhosa que John Wesley dissera ter em 1738, no dia 24 de maio, mas não honramos verdadeiramente essa experiência.
Porque parece que nós monopolizamos a salvação, monopolizamos a atenção de Jesus e não abraçamos a quem chega. Não, irmão, irmã. Uma vida dedicada ao próximo não é uma vida de divisão, é uma vida de união, soma. Jesus Cristo nos ensina a somar, misericórdia, não a dividir. Jesus Cristo, misericórdia. Jesus Cristo nos ensina a unir. Mas por vezes nós queremos achar que só nós merecemos trabalhar na igreja, só nós merecemos a atenção do pastor, só nós merecemos os elogios. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que une, jamais divide, jamais afasta. E por vezes usamos o texto de 1 Coríntios, o amor tudo suporta, mas quando nós temos que amar as pessoas, nós desconfiamos. E eu não estou falando que não devemos ter cautela com o próximo, mas eu estou certamente dizendo que por vezes nós nos escondemos atrás da Bíblia Sagrada para falar que estamos sendo cautelosos, quando na verdade nós estamos dividindo. Não, irmão e irmã, não é esse o amor de Jesus. Não é esse o amor ao próximo que Cristo ensina. E eu nunca contei isso diante de uma igreja cheia. Então eu quero contar, eu quero encerrar a minha mensagem contando um pouco do que eu considero, na minha própria visão, o que é amar ao próximo. O pastor brincou hoje pela manhã, e isso se tornou um jargão que ele gosta de brincar comigo. Alguns irmãos já até riram. Apesar da minha pouca idade, e não, pastor, apesar da minha pouca idade, meu irmão, minha irmã, eu comecei a pregar muito novo, não que eu seja velho, né? Mas eu comecei a pregar muito novo, comecei a trabalhar na igreja muito novo. E em 6 anos, a gente aprende algumas coisas, não é? A gente consegue aprender, consegue adquirir conhecimento e experiências. E eu vim de uma igreja, de uma cidade muito pequena, 30 mil habitantes, quase nada, né? O bairro que eu moro hoje, em São Bernardo do Campos, é maior do que toda a minha cidade. Mas apesar disso, eu vim de uma igreja muito grande, muito forte. O pastor Wegner e a Adriana estiveram na minha cidade, viram que a cidade é uma rua, né? Assim, se você botar a segunda, a cidade já ficou para trás, de tão pequena que é. Mas eles foram na igreja ano passado, estão aqui para não deixar eu cometer nenhum erro. É uma igreja grande, de membresia grande, temos 7 congregações. E com isso, quando eu decidi seguir a Jesus nos caminhos pastorais, eu era novo, né? O que o pastor Jânio fez, o meu pastor de origem? Ele colocou serviço em cima de mim. Se o menino diz que quer, vamos meio que lapidar, vamos pôr à prova aquilo que ele diz querer, não é? Eu faria a mesma coisa se tivesse alguém na mesma situação que eu. Mas acontece que, por vezes, eu me vi em situações que eram mais desgastantes do que eu conseguia suportar. Porque por mais que eu tivesse sobre mim o chamado pastoral e o desejo, muitas das vezes eu fui colocado sobre situações que naquele momento eu não tinha a menor capacidade de lidar. E eu ia para o joelho orar, porque em mim mesmo eu não via a menor capacidade, e falava comigo: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir ser um canal de bênção para as pessoas. E apesar dos pesares, as pessoas depois iam até mim e me procuravam e falavam: muito obrigado por ter me ajudado. Aconselhei jovens em situações de vida que eu mesmo nunca tinha vivido. Ajudei pessoas mais velhas que eu mesmo nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu ajudei. E essas pessoas me respeitavam e testemunhavam acerca da minha vida. E muitas das vezes nós olhamos e falamos: glória a Deus, aleluia. Irmãos e irmãs, só quem se esforçou além da conta sabe como é desgastante. Chegou um ponto que eu estava extremamente cansado, com apenas 17 anos de idade, cansado, desgostoso com a vida e com a igreja, não queria mais.
tinha dado tudo o que eu podia, ainda muito novo. Então eu não queria mais seguir nos caminhos pastorais, eu não queria mais me dedicar. E para quem que eu compartilhei isso? Ninguém. E aqui eu quero dar uma dica para a igreja. Muitas das vezes nós imaginamos que os pastores e a família pastoral são super-homens, super-mulheres. Não são. E eu não estou aqui falando, meu irmão, minha irmã, sobre capacidade. Eu estou falando aqui sobre humanidade. Por vezes nós olhamos para os pastores e suas famílias como um olhar desumano, porque pensamos que eles são obrigados a estar bem em todo o tempo. Pensamos que por vezes eles têm que ser capazes de nos ajudar a todo o tempo. E isso nem sempre é verdade. Pastores e suas famílias são homens e mulheres como eu e você, fadados aos mesmos fracassos, desgastes, doenças, traumas como eu e você. E por que eu, estando cansado, fadigado, desgostoso, não compartilhei absolutamente nada com ninguém? Porque por vezes a igreja não iria entender. Como pode um menino de 17 anos de idade estar cansado? Então eu guardei para mim toda aquela situação e segui dia após dia. Dia após dia. E por quê? Porque certamente aquela situação não fez bem para mim. E por que eu continuei? Por que eu continuei fazendo algo que eu não tinha mais o menor prazer? Por que eu continuei indo para a igreja, estudando a Bíblia Sagrada, aconselhando adolescentes e até mesmo jovens mais velhos? Por que, se eu não queria mais? Por duas coisas. Primeiro, de forma alguma se desiste daquilo que Deus te entrega. E nós por vezes queremos desistir, queremos largar de mão. Gente, Jesus não largou a cruz por você, mas nós queremos largar na primeira oportunidade que temos. Essa foi a minha primeira motivação. Não se larga aquilo que Jesus te entrega, porque Cristo não largou a cruz por você. E a minha segunda motivação, quero dar um exemplo prático. Por favor, minha irmã, vem aqui. Isso. Vamos virar agora, tá bom? Vamos virar. Se eu não fizer, tem quem faça. Primeira motivação, não se larga aquilo que Jesus te entrega. E segundo, tem sempre alguém que precisa da nossa ajuda, não é? Tem sempre alguém que precisa de alguém para estender o braço. Seminarista é pouco, não importa. Sempre tem alguém que precisa que você dê o braço a ela, não é? Às vezes dentro da casa da gente. Queridos, é por isso que eu não desisti. E por vezes nós... Obrigado, minha irmã. Por vezes nós desistimos daquilo que Jesus nos entrega por muito pouco. Mas por vezes nós desistimos por não olharmos para o irmão e irmã que está ao nosso lado. Nós não podemos desistir uns dos outros, porque lá fora o mundo está cheio de oportunidades para nos destruir. Se nós não acolhermos as pessoas que chegam, as pessoas que estão lá fora vão acolher. Se nós não cuidarmos das pessoas que estão aqui, as pessoas que estão lá fora vão cuidar. E onde que fica aquele versículo que fala: uma alma é mais importante do que o mundo inteiro? Onde que está? Seminarista, você ficou desgastado? Desgastei. Quis desistir com 17 anos. E não se preocupem, quando eu fiz 18 eu também quis desistir. Pensei, vou para São Paulo, minha vida vai mudar. Não, com 19 eu quis desistir também. Seminarista, você tem quantos anos? Eu tenho 20. Ano passado eu quis desistir. E esse ano eu também quis. Eu também quis.
Que isso, seminarista? Você todos os anos passou por algum momento difícil? Sim. Todos os anos. E por quê? Porque não se desiste do que Deus te entrega. E se você não fizer, tem quem faça. Mas cuidado, meu irmão e minha irmã. Hoje você pode estar sendo aquele que ajuda. Talvez amanhã você precise ser ajudado. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Eu estava lendo a Bíblia Sagrada e o meu cansaço e o meu desgosto era tão grande que eu dormi com a Bíblia aberta. Eu estava dentro do meu quarto. Era 1h da tarde. Já nem lembro mais a passagem que eu estava lendo. E eu peguei num sono. E quando eu me dei por conta e voltei a ler, estava escrito de forma muito grande na minha Bíblia: bem-aventurado aqueles que se cansam por causa do Evangelho. E eu voltei a ler, eu me despertei, e quando eu a procurei na Bíblia Sagrada, cadê? Não tem, não está escrito em nenhum dos 31.173 versículos da Bíblia, não tem nenhum versículo que fala: bem-aventurados que se cansam por causa do Evangelho. Não tem. E eu fiquei assustado porque eu estava querendo desistir pela primeira vez. Naquele dia, eu tive a plena certeza que não se desiste do que Deus te entrega. E felizes, ainda que com muita dor, felizes o que vivem em prol do Evangelho. E o que é o Evangelho se não amar a Deus e ao próximo? Se eu me dedicasse ao próximo e ele se dedicasse a mim, a igreja seria outra, não é? Mas nós por vezes queremos colocar toda a responsabilidade da igreja nas costas de poucas pessoas. E somos os primeiros a criticar quando dá errado. O que Jesus Cristo fez com a mulher que fora pega em adultério? Jesus em momento algum falou: mate ela, ou melhor, não mate. Repare bem, leia com atenção. Os homens, os fariseus, queriam matar aquela mulher que foi pega em adultério, e Jesus não falou para não matar. Jesus falou: aquele que não peca, esse mate. Está lá. Quem não pecou, que atire a primeira pedra. Quem ali naquele discurso, em meio àquelas pessoas, não tinha pecado algum, senão o próprio Cristo? Cristo não tinha pecado. Então Jesus, naquela passagem da mulher que foi pega em adultério, estava falando: olha, eu posso matar ela, em mim está a justiça. Mas a justiça que Deus escolheu foi a misericórdia, não foi? E por vezes nós queremos matar os irmãos e irmãs que estão dentro da casa de Deus, queremos suprimir os seus dons e talentos, queremos suprimir a sua chegada, queremos, meu irmão e minha irmã, disseminar fofocas, mentiras, calúnias. E está escrito em Provérbios: 7 coisas, ou melhor, 6 coisas Deus abomina, mas a 7ª Ele odeia: aquele que levanta dissensão, discórdia, problema. Já não basta a má fama que a igreja tem lá fora com as pessoas. Por que nós, entre nós mesmos, muitas das vezes, queremos levantar essa má fama? Mas seminarista, me machucaram a Jesus, e Ele suportou como uma ovelha calada. Nós muitas das vezes cantamos: o nosso general é Cristo. Queridos, eu não tenho nada contra essa música, mas essa música é um erro grave. Que general que Jesus é? De que exército? Porque quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu não vejo Jesus como um general, eu vejo Jesus como uma ovelha que suportou calada por amor a mim e a você. Mas nós não queremos seguir o exemplo de Jesus. Seguimos a Cristo enquanto Ele é conveniente a nós, mas quando nós temos que seguir a Jesus, em sermos como uma ovelha calada para suportar as dores uns dos outros, nós somos os primeiros a falar: esse Jesus não me serve. Onde está a ovelha que tira o pecado do mundo? Onde está a ovelha que envia eu e você para sermos como ovelhas ao matadouro?
Aqui não é lugar de discórdia, meu irmão. Aqui não é lugar de divisão. Aqui não é lugar de disse-me-disse. Aqui não é lugar de levantar fofocas. Aqui não é lugar de apedrejar. Aqui não é lugar de condenar. Aqui é um lugar onde Jesus Cristo deve tratar eu e você, e nós mutuamente nos tratarmos. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida totalmente dedicada em prol do próximo. E isso dói. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito alguma coisa diferente? Não. Não teria. Quis desistir aos 17, aos 18, aos 19 e aos 20. E ainda assim, se eu voltasse no tempo, eu não mudaria nada. Porque eu entendi que a vida que vale a pena ser vivida é a vida que Jesus Cristo ensinou. Uma vida dedicada ao próximo. Foi por isso que eu decidi me tornar pastor. Ano passado, quando eu cheguei em São Paulo, o pastor Wagner, ele tem uma brincadeira, péssima aliás, que ele fala, que eu cheguei aqui, e quando nós nos encontramos pela primeira vez, eu estava admirando, olhando os arranha-céus, e aí ele conta toda aquela brincadeira, que pena que está de noite, que eu não estou vendo o céu sendo arranhado, enfim, é uma brincadeira horrível. Quando eu cheguei em São Paulo, eu me vi diante de um grande desafio. Eu vim de uma cidade, meu irmão e minha irmã, que nem transporte público tinha. Não tinha, a gente faz tudo a pé, não precisa nem de carro na minha cidade. Para vocês terem ideia, de uma ponta a outra tem 4 km e 600 metros. Você precisa de carro para quê? É uma caminhada, justamente. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui convidado para trabalhar na igreja de Vila Galvão, que fica de transporte público a 1h30 da faculdade. Eu acho que eu nem preciso explicar muito o desafio que foi para mim aprender, né? Nem foi uma diferença grande na vida. Eu me vi com medo. Essa é a melhor expressão, medo. Mas para servir a igreja de Jesus Cristo, vale a pena enfrentar o medo. Vale a pena enfrentar os nossos próprios traumas. Por amor à igreja, vale a pena nós abrirmos mão do nosso preconceito. E o que eu quero dizer com preconceito? Se entrasse ali, meu irmão, minha irmã, uma pessoa que leva uma vida completamente desregrada, quem seríamos nós? Os que acolhem ou os que separam? Porque muitas das vezes nós olhamos para a Bíblia Sagrada com carinho e falamos, Jesus Cristo, nossa, que belo exemplo, sentou na mesa com os pecadores. Nós somos os fariseus, que olhamos e falamos, aquelas pessoas não merecem a graça de Deus. Quem somos nós para determinar quem merece ou não? Onde está o amor? Por vezes nós falamos muito de amar, mas o nosso amor, meu irmão e minha irmã, fica guardado em casa. Se é que nós amamos as pessoas que moram conosco. Eu não quero me estender muito nessa noite, mas a motivação que deve trazer eu e você para aqui, dentro dessa casa, deve ser duas. O amor a Deus acima de tudo, mas o amor ao próximo. Eu nunca me esqueci, e eu espero que vocês também não se esqueçam. Bem-aventurado é aquele que se cansa por causa do Evangelho. Hoje o Patrick, filho do pastor, a gente estava numa brincadeira e ele disse assim, Abraão, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? E eu disse não.
Não acredito. Ou melhor, eu tenho plena certeza. A Bíblia não é a palavra de Deus. Que isso, seminarista? Calma. A Bíblia contém a palavra de Deus. Porque se nós falamos que a Bíblia nós estamos limitando toda a capacidade, tudo aquilo que Deus pode falar nas páginas da Bíblia. E nós cremos em um Deus que é transcendente, Ele vai além, Ele é incompreensível, infinitamente mais daquilo que está revelado na Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia é a palavra de Deus? Não, ela contém, porque Deus pode muito mais. E a prova foi que quando eu tinha 17 anos, Deus falou algo que não está escrito, mas que mudou completamente a minha visão de vida. Porque bem-aventurados são aqueles que se cansam por causa do Evangelho. O seu sofrimento vale a pena, se você o sofre por amor ao próximo e por amor a Deus. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que contraria a filosofia dos gregos, uma vida que contraria os padrões de vida moderno, uma vida que contraria absolutamente tudo, porque ela preza acima de tudo pelo outro, não por si mesmo. Que venhamos aprender, meu irmão, minha irmã, a ser uma igreja dedicada ao próximo e não a si mesmo. Que sejamos irmãos e irmãs dedicados uns aos outros e não apenas a nós mesmos. E assim, eu encerro meu último sermão. Que Deus nos abençoe. Amém.